Não faça isso por hipótese alguma utilizando os blocos de concreto celular. Cara, o que vem de gente todos os dias me perguntando se dá para fazer isso com os blocos de concreto celular não tá no gibi. E pior ainda, eu já vi gente fazendo e no final das contas até que deu certo. Mas não é indicado. Então se você quer saber o que você não deve fazer, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as 3 principais aplicações do bloco de concreto celular que você não deve fazer por hipótese alguma. Fica aí. Cara, essa informação pode te livrar de uma grande roubada, porque se você utilizar esses blocos em uma aplicação para que ele não é adequado, você pode ter muito problema na sua construção e no final das contas ter até bastante prejuízo. Então se liga aí. Então eu vou te ajudar com uma informação muito valiosa e se você quiser me retribuir, é só deixar um legal aqui embaixo, porque isso me ajuda a levar essa informação para cada vez mais pessoas. Se o YouTube percebe que tem muita gente dando legal, ele entende que esse vídeo é relevante e ele vai mostrar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Então me ajuda deixando um legal e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, porque a gente vai postar muito vídeo interessante e você só tem a ganhar estando inscrito aqui com a gente e recebendo todo esse conteúdo em primeira mão e sem pagar nada por isso. Então vai por mim, esteja inscrito com o sino ativado, porque você só tem a ganhar com isso. Beleza? Então agora você já deixou o legal, já está inscrito e vamos começar logo esse conteúdo que eu tenho certeza que você precisa muito dessa informação. Então a primeira coisa que você não deve fazer com esse tipo de bloco é muro de arrimo. Cara, o muro de arrimo ele sofre muitos esforços do aterro, principalmente quando chove muito no local. Tem muro de arrimo mais alto, mais baixo, tem muro de arrimo que tem uma inclinação maior, outros não tem nem inclinação, o aterro é totalmente perpendicular. Cada tipo de desenho de muro de arrimo, cada tipo de solo e principalmente a quantidade de chuva que infiltra nele vai definir a sobrecarga que vai ser aplicada sobre o muro. E eu já disse em vários vídeos aqui no canal que esse bloco é poroso, então ele não tem uma resistência alta para ser considerado um bloco estrutural. Até dá para fabricar bloco de concreto celular estrutural, mas aí o traço tem que ser muito reforçado, ele vai ficar muito mais pesado e muito mais caro também. Então, para muro de arrimo, eu indico que você contrate um especialista, contrate um engenheiro calculista para ele analisar a situação do seu muro de arrimo. Ele vai analisar o tipo do solo, a resistência do solo e o peso que esse solo vai incidir sobre o muro de arrimo quando uma situação de chuva e ele estiver sobrecarregado de água. Então o muro de arrimo pode parecer simples, que é só fazer uma parede, encher de concreto e está tudo resolvido, mas não é tão simples assim. Então fica ligado. Então o mais indicado sempre vai ser você fazer um projeto estrutural detalhado para o seu tipo de muro de arrimo, porque cada situação exige uma estrutura diferente e específica. Beleza? Se liga, não usa bloco de vedação em muro de arrimo, que você pode ter muito problema e até causar um acidente grave e prejudicar alguém. E a segunda aplicação para a qual você não deve utilizar esse tipo de bloco celular é para caixas enterradas. E quando eu falo caixas enterradas, está incluído piscinas e cisternas. Eu sei que tem muita gente aí que tá doido para fazer piscina com esse bloco, tá doido para fazer cisterna com esse bloco. Mas eu lembro mais uma vez que o nosso bloco de concreto celular ele tem apenas resistência de vedação, então ele não foi dimensionado para suportar o peso da estrutura. E mais ainda, da mesma forma que no muro de arrimo o aterro exerce muito esforço na parede, uma caixa enterrada também recebe muito esforço do aterro. E não só do aterro, como também do líquido que está dentro do reservatório. Por exemplo, se você vai fazer uma piscina, o empuxo que a água vai exercer sobre as paredes da piscina é muito elevado. E da mesma forma que a água empurra as paredes para fora, a terra empurra as paredes para dentro. Então se você tem uma piscina vazia, por exemplo, não tem nenhuma força empurrando a parede para fora, a maior incidência de força vai ser a terra empurrando a parede para dentro. E aí o que é que pode acontecer? As paredes podem rachar e a piscina ceder. Eu não tenho muita experiência com piscinas, mas todos os projetos que eu executei até hoje foram utilizados blocos estruturais e com estrutura de concreto armado bem reforçada, porque é muita carga que esse tipo de estrutura suporta, não só da água que está dentro, como da terra que está fora também. A gente não sabe a
que tipo de esforços essa piscina vai ser submetida. Imagina que a piscina passe muito tempo seca, sem nenhuma água, empurrando a parede para fora, e ocorra uma chuva fora de série, uma coisa descomunal, encharque todo o terreno fora. Esse peso dessa terra empurrando a parede para dentro é muito alto, é muito elevado. Então essa estrutura precisa estar dimensionada para situações extremas como essa, para não ter nenhum problema e no final das contas você não ter o desperdício financeiro na execução da sua estrutura. Beleza? Então se liga, piscina, cisterna, grandes caixas enterradas devem ser usados geralmente, se é usado bloco estrutural, e da mesma forma que para o muro de arrimo eu te indico você contratar um engenheiro calculista e ele vai dimensionar de acordo com a profundidade, o comprimento, o design da sua piscina e a resistência do solo que você tem, que tipo de estrutura é necessária para suportar essas situações de estresse limite e não ter problema na sua estrutura. E a terceira e última aplicação, e essa eu já falei em vários vídeos, mas até hoje ainda tem gente que faz isso, é utilizar os nossos blocos para função estrutural. Então até hoje muita gente ainda me pergunta: Tiago, eu posso, no lugar de fazer o pilar, colocar só uma barra de ferro e encher de concreto? Cara, poder pode. Agora, você não está atendendo nenhuma norma e o risco de você sobrecarregar o bloco com o peso da estrutura vai ser muito alto. Na verdade, vai ser 100% alto. Porque trabalhando dessa forma, você está executando uma alvenaria estrutural. E para trabalhar com alvenaria estrutural, você precisa de blocos estruturais, que são blocos com resistência bem superior ao que a gente trabalha para vedação. E aí sim, quando o bloco é suficiente para suportar o peso da estrutura, você pode colocar só uma barra dentro dele e concretar, e aquilo ali vai ajudar a distribuir as cargas, porque a maior parte da carga do peso de toda a estrutura vai estar distribuída sobre as paredes feitas de blocos estruturais. Como o nosso bloco tem apenas a função de vedação, ele não foi criado para suportar o peso da estrutura, então se você aplica todo o peso da estrutura sobre ele, pode acontecer deformações, pode acontecer achatamento, rachadura das paredes, e aí um problema estrutural de alto nível ou mais grave pode ser muito difícil de corrigir ou até impossível. Então, meu amigo, sempre contrate um engenheiro calculista, um especialista em estruturas para dimensionar o que você quer construir. Se você vai construir um muro de arrimo, você precisa de um projeto estrutural bem dimensionado para não correr riscos de ter problema no futuro. Da mesma forma, se você vai construir uma piscina ou se você vai construir uma cisterna, você precisa de um projeto bem dimensionado. E não diferente se você vai construir uma casa, um prédio ou qualquer tipo de alvenaria. Seja de vedação ou seja estrutural, você precisa de um projeto. É esse profissional que vai dimensionar a estrutura necessária que você precisa construir para garantir a segurança, a estabilidade da sua construção por muitos e muitos anos. E pode ter certeza que esse investimento vai retornar para você na eliminação de problemas estruturais e retrabalhos e reparos durante a vida útil da sua edificação. Show de bola? Então, com essa informação eu espero conseguir te ajudar a construir melhor, a construir com mais segurança e a utilizar os blocos de concreto celular da forma correta e não ter problemas no futuro, principalmente. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.